estamos de volta para falar da temporada de ópera online da Fundação Clóvis Salgado. Agora nós vamos falar da reflexão e do debate. O webinar Ópera Hoje. São 10 mesas que vão abordar desde a contemporaneidade versus a tradição, até as questões de gênero no mundo da ópera brasileira. Vamos falar de intercâmbios, de formação de público, formação de artistas, do próprio jornalismo cultural ligado à ópera e também da situação na pandemia. Hoje, então, nós conversamos com os curadores do webinar, que vai de 13 a 18 de outubro, que são Flávia Furtado, que é diretora de produção, e Nelson Kunze, fundador e diretor da revista Concerto. Bom dia a todos vocês, nós três aqui falando do webinar, do qual eu também vou participar falando de jornalismo cultural. Nelson, queria que você desse uma panorâmica dos temas do webinar. Bom dia, Luciana. Bom dia, Flávia. Bom, em primeiro lugar, é um prazer ter sido convidado pelo Palácio das Artes para fazer essa curadoria. Agradeço a eles, junto com a Flávia, e eu acho que o que assim, me motivou muito é essa questão da atualidade da ópera, né? Da gente discutir a questão da atualidade da ópera. A gente vê sempre a ópera sendo colocada assim como uma linguagem do século XIX, uma linguagem antiquada, que não diz respeito aos nossos dias, ou quando diz respeito é sempre colocada assim como uma linguagem elitista, para poucos, um deleite aí dos ricos, e a gente queria contrapor aqui, numa ideia geral, nesse nosso webinar, trazer a ópera como uma linguagem dos nossos dias, como uma coisa que reflete as nossas vivências, reflete o que a gente passa, aponta os problemas que a gente tem, e a gente discute também através da ópera esses problemas. Eu acho eu acho que toda essa discussão ela permeou todas as nossas mesas, e foi muito legal a nossa conversa para criar essas mesas, com a Flávia, comigo, mas também com muitos comentários da própria Eliane Parreiras, presidente da Fundação Clóvis Salgado, e da Luciana Salles, diretora da Fundação Clóvis Salgado. Foi uma coisa muito colaborativa e muito legal, justamente para tentar trazer essa coisa da atualidade da ópera, de quanto ela diz respeito à nossa vida e à nossa contemporaneidade. Bem isso mesmo, né? Eu acho incrível, quer dizer, essa ideia de que ópera seja uma coisa antiquada, e muita gente até queira uma certa distância disso, porque acha que vai ficar, não sei, associado a uma coisa do passado. Isso é muito curioso, porque a ópera ela é uma linguagem das mais ricas do nosso patrimônio, e ela tem que estar na nossa vida, né? Mozart, as óperas de Mozart são tipo Capela Sistina, entendeu? Quer dizer, é uma das maiores riquezas que o ser humano produziu sobre essa terra. E o que é mais legal ainda é que a ópera, ela existe quando ela é feita. Quando ela não é feita, ela não existe. A música tem que soar para acontecer. A encenação, ela tem que ser feita na ópera. Então, ela, na verdade, talvez até das linguagens assim do passado, seja que seja mais atual, porque ela é recriada no momento em que ela é feita, né? Então, isso permeou a toda a nossa reflexão na hora que a gente fez e montou essas mesas. Flávia, eu queria que você desse uma panorâmica do ponto de vista de algumas das mesas que são mais importantes em termos de inovação e renovação e, principalmente, de discussão. Olha, eu acho que como o Nelson falou, foi uma alegria participar desse processo, e agradeço a Eliane Parreiras pelo convite, pela parceria do Nelson, a Luciana também foi fundamental. Eu acho que uma coisa que todos nós concordamos é que a ópera é atual, a ópera é relevante, sim, e a ópera está inserida no século XXI. Então, entender a ópera como nós entendemos, isso tudo que o Nelson acabou de falar, que às vezes a ópera é associada com isso, com aquilo, eu acho que é uma falha, porque nós, do setor, quem faz ópera há anos, nunca ocupou esse lugar de falar, esse que todo mundo fala hoje em dia do lugar de fala, né? A nossa voz nunca esteve conosco, era sempre porque a gente está debaixo do teatro, porque artes cênicas acabava que um representante de teatro teria que ser a pessoa falando pela ópera.
E essas pessoas que até hoje não estavam nesses locais não tinham essa propriedade para poder falar. Então, acabou que a gente tem essa visão distorcida do que nós não, né? Porque a gente faz, a gente sabe o que é, você veio da música clássica, você sabe a trajetória daquela manifestação artística, até para entender por que ela está aqui hoje. Então, uma das grandes preocupações era como a gente mostrar o que nós somos, pela nossa voz, como nós nos entendemos, né? Não é o outro que tem que nos entender, nós temos que falar como nós nos entendemos, porque, lógico, que ninguém tem obrigação de saber. Então, eu acho que isso foi uma preocupação quando a gente estava montando esse webinário. E eu, assim, acredito que o Nelson também, estou muito contente com o resultado, porque a gente está abordando temas, inclusive, nunca antes abordados, como a questão de gênero e raça. Então, para trazer raça, vamos trazer a Edna de Oliveira, que está fazendo um trabalho impressionante de pesquisa dentro do Brasil, de como é essa construção da ópera brasileira desde o início, vai trazer coisas que eu não sabia, entendeu? E eu acho que essa preocupação de trazer essas discussões para dentro da ópera, que na verdade elas já estão, e elas já estão, inclusive, no mercado internacional, estão discutindo gênero, raça há muito tempo. A gente poder trazer isso no Brasil, num webinário, pela primeira vez, eu acho que é bem significativo do que a gente está querendo construir a partir de agora, né? Eu acho que o setor amadureceu, eu acho que nós conseguimos criar esse Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto. Acho que esse webinário é o primeiro resultado desse fórum, ainda que o fórum não esteja... vários representantes do fórum estão ali dentro, várias pessoas que participam do fórum, e eu acho que é uma grande prova de articulação do setor, que, diferentemente de outras vezes que a gente sentou para conversar, a gente está com uma discussão muito mais ampla, muito mais representativa do Brasil, do setor dentro do Brasil como um todo. Não tem eixos Rio-São Paulo, não tem eixos só Norte, que tem os 2 grandes festivais de ópera. A gente está com uma mescla bem boa assim, na programação, né? Então, vamos trazer gente que está compondo, compositores jovens que estão compondo ópera hoje. Como eles entendem isso, né? A ópera sempre foi revolucionária, né? Na história do mundo da ópera. Várias foram proibidas, várias tiveram reações horríveis do público, porque o público às vezes se enxergava ali, não gostava do que via, né? A ópera sempre refletiu muito a atualidade. Temos vários exemplos na história da ópera. E eu acho que a gente está nesse momento, todo mundo está tendo que se questionar. Nelson, a última mesa vai ser sobre jornalismo cultural e você está à frente da revista Concerto, que está há 25 anos, incrivelmente, fazendo jornalismo cultural no setor de música e ópera. Fala um pouquinho sobre isso e como a revista Concerto está fazendo essa participação na temporada da Fundação Clóvis Salgado. Nesses 25 anos, a comunicação, o jornalismo sofreu uma revolução enorme, né? Tanto assim por um certo descrédito que a cultura viveu e vive nos meios de comunicação, mas também pela importância e pelo protagonismo que a internet ganhou nesses anos, né? A gente teve que se reposicionar mesmo. O que é a comunicação hoje em dia? Como que a comunicação se dá nas plataformas digitais e tudo isso? Então, vai ser uma discussão muito legal. Primeiro, para ver como que a gente faz a cultura voltar para a pauta do jornalismo, quer dizer, não só no jornalismo especializado, mas também por que ela está sumindo da grande mídia, mas também ver o jornalismo dentro desses novos recursos, dessas novas plataformas que a gente tem à disposição hoje. A ópera justamente é legal porque ela tem tantas linguagens interagindo ali, que você pode trabalhar isso de uma maneira até com muitas ferramentas interessantes. Hoje em dia, você fazer ópera, você pode ter um resultado quase como um happening, digamos, você pode ter um resultado mais convencional dentro daquela linguagem que a gente conhece da ópera de antigamente. Quer dizer, você tem
a ópera é quase que assim, a ferramenta de criação artística mais aberta que há para a gente tratar dessas coisas, né? Tem uma mesa muito bacana que a gente vai ter também, que eu queria chamar a atenção, que chama Novas Ações, Novos Teatros, Novos Públicos, onde a gente vai conversar com pessoas jovens e pessoas que têm alguns exemplos de trabalho com cultura em geral, não só como ópera, para tentar trazer novos públicos para dentro do teatro, para tentar levar o teatro para fora dele mesmo, ou seja, fazer o teatro chegar na comunidade, que é o desafio que todas as grandes instituições enfrentam hoje em dia, grandes e pequenas, né? Quer dizer, você tem que ter relevância dentro do espaço em que você está inserido. Então, uma das mesas, a gente tem 10 mesas, e eu acho que a gente tem 10 mesas muito bacanas e muito instigantes, cada uma tratando de assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, e espero que a gente possa, lá na frente, ver que as nossas discussões resultaram não só em assim, uma reflexão intelectual sobre o papel da ópera e tal, mas também possam, de um ponto de vista mais prático, ajudarem a gente a se articular no meio, ajudarem a gente a fazer a ópera virar ou se tornar cada vez mais uma linguagem que faz parte do nosso dia a dia e que as pessoas se aproveitem dela ou desfrutem dela também. É isso mesmo. Flávia e Nelson, muito obrigada. Eu espero que todo mundo aqui se interesse em ver essas mesas que vão discutir tanto a ópera tradicional quanto as novidades da ópera, as questões e também a fascinação que a ópera exerce. Muito obrigada e convido todo mundo a olhar a programação realmente com calma, porque são discussões abertas a todo mundo e que interessam a todo mundo. Um grande abraço.